TV Jesus, a luz do mundo, está aqui hoje na Igreja Assembleia de Deus para estar conversando com o pastor Josafá Batista Soares, né? Natural de Campo Formoso, Bahia, nascido 18 de fevereiro de 1971. Pastor presidente da Assembleia de Deus de Botirama. Pastor, é um prazer falar com o senhor, né? E eu queria fazer uma pergunta para você. Há quanto tempo que você se reside aqui em Botirama? Anderson, já faz praticamente mais de 8 anos que nós estamos atuando com o pastorado aqui na cidade de Botirama. Eu tomei posse aqui na Assembleia de Deus no dia 13 de março de 2011. Então nós já passamos aí 8 anos e alguns meses, já estamos caminhando para os 9 anos e Deus tem nos abençoado grandissimamente. Amém, pastor. Pastor, as filiais também tem, né? Aqui na cidade mesmo e em outras cidades circunvizinhas, né? Isso, nós temos, Anderson, em cerca de 10, o que nós chamamos de congregações, que nesse termo também, que você acabou de expressar, filiais. Nós temos a congregação no povoado de Jenipapo, Aldeia do Tuxá, Poços, que pertenceria ao município de Oliveira do Brejinho. Nós temos também mais outras congregações, como no povoado de Passagem, Riacho da Serra Branca e Reforma da Serra Branca. E também um ponto de trabalho lá na aldeia, uma aldeia próximo ao Riacho, que é denominada como Beira Rio, povoado de Beira Rio. Esses últimos agora que eu citei, localizado no município de Muquem e São Francisco. Nós temos mais 2 congregações aqui dentro da cidade, que é uma localizada no bairro de Botiraminha e outra localizada no bairro Alto do Cruzeiro. E temos também mais congregações aqui no povoado de Botirama, que é localizado no povoado de Canabrava do Boqueirão, e outra congregação em Canabrava do Asfalto, também município de Oliveira dos Brejinhos. A função básica de um ministério é servir e administrar? Anderson, justamente, essas 2 palavras elas são muito fortes e indispensável ao pastorado. Primeiro porque servir é uma exortação bíblica e nós temos um modelo ímpar do nosso Senhor, pela qual ele mesmo proferiu dizendo que não veio para ser servido, mas sim para servir. Servir, antes, a tal ponto como fez João Batista, que eu admiro muito a expressão e a prática dele, quando ele diz que eu diminua e que ele cresça. E observe que João Batista, ao falar isto, tinha acabado de ouvir de um dos seus seguidores que Jesus apareceu no cenário e estava arrebatando mais discípulos do que João Batista. Ou seja, na linguagem de hoje, é equivalente a dizermos que a igreja do pastor Jesus estava crescendo e a igreja de João Batista estava diminuindo. Mesmo assim, quando soube João Batista, ele disse que preferia que ele diminuísse mesmo e que Jesus crescesse. Então, eu tomo como, parafraseio esse texto, tomo como base o serviço pastoral. Ele sempre, constantemente, ele vai estar adaptado e deve estar debaixo, fundamentado, né, no serviço, pela qual vem a palavra diácono, né, da diaconia, que não é outra coisa senão servir. Antes, eu até costumo também falar que, mesmo sendo pastor, como você bem sabe, alguns dos nossos ouvintes sabem muito bem também o que eu vou falar, que existe uma hierarquia, na igreja como organização, e para chegarmos ao pastorado nós passamos pelo diaconato, que daí se extrai a palavra servir. Servir, ou seja, a palavra diácono, ela é a junção de 2 palavras gregas, dia e konos. Dia, que fala de tempo, de passagem, e konos, que fala também
da terra, da poeira, do barro e assim sucessivamente. Então nós temos lá diácono, que significa literalmente para mim é passar pela poeira, passar pela poeira, né? E não há nada de rebaixamento pejorativo nessa parte, porque o primeiro homem foi feito da poeira, do pó, Adão. Abraão chegou diante de Deus e disse: eu me atrevo, eu que sou pó e cinza, me atrevo a falar contigo. E assim por diante, o homem foi formado do pó. Então por isso que está intrínseco nele. Em todo o âmbito da vida, principalmente no que você tocou, no ministério pastoral, servir. Administrar, que é a segunda palavra que você mencionou, é a arte de repartir. Para mim, no ministério pastoral, é a arte de repartir, de julgar, selecionar, organizar. E se sabe que qualquer instituição que não tiver organização, ela não sobrevive. Isto é fato. Até porque nós temos um modelo nessa parte, enquanto tivemos o modelo de serviço de Cristo, do Filho, na Trindade, nós temos o modelo do Pai, no capítulo 1 de Gênesis, da criação, quando Deus fez o mundo. Deus poderia perfeitamente dizer: haja tudo, e havia, de uma só palavra. Porém, ele demonstrou, deu uma aula administrativa. Pastor, os obreiros mais velhos devem incentivar os obreiros mais novos? Sim, Paulo chega a dizer que, em outras palavras, que os obreiros mais idosos, eles são modelos para os demais. Agora, quando Paulo fala modelo, vem na mente de alguém modelo, aquela estátua, aquele modelo de roupa, aquela modelo de uma parte exterior, de foto. Não, quando se fala modelo, Paulo se refere a uma palavra no original, ele se refere a modelo na prática, no falar, no agir, no andar, no proceder, em tudo. Os mais idosos, aquele mais experiente, eles devem ser modelo. Só ressaltando um pouquinho aí, completando essa parte, Anderson, Paulo mesmo fala também a Timóteo, que diz que as coisas confiáveis devem ser confiadas a homens idôneos, maturidade, experiência, treinado, provado, idôneos na fé. Ele fala justamente isso para o jovem Timóteo. Pastor, o obreiro do Senhor deve ser dedicado, aplicado, inteligente e fervoroso? Necessariamente sim, não com uma imposição forçosa, no sentido de lei, de limite, mas nós trabalhamos para isto. Nós trabalhamos para que o obreiro seja muito autêntico, informado, tenha um conhecimento da Sagrada Escritura, que é o instrumento, o objeto que nós usamos como instrumento, a nossa arma principal. Então ele deve ser, como diz a própria Bíblia, pautado na Escritura. Pastor, a leitura da palavra de Deus torna o homem mais sábio? Sim. E como torna, viu, Anderson? Até porque, em primeiro lugar, a Bíblia Sagrada ela é a fonte da sabedoria. O temor é o princípio dela, e o homem que adquire conhecimento bíblico, ele se torna sábio. Aí vem o que diz o sábio, o próprio sábio Salomão, quando ele diz que não é bom a alma ficar sem conhecimento. Ele diz também que o tolo, quando vê o abismo, cai, mas o que tem conhecimento, ele se desvia. Então, a importância muito grande das demais, nós estamos só sintetizando, não é isso, por causa do tempo, mas a importância muito grande de conhecermos a Sagrada Escritura, e quanto mais conhecemos também os ardis de Satanás e conhecemos Deus na sua infinita e no seu amor profundo. Pastor Josafá, Jesus deu atenção e carinho a todas as crianças, lembrando que ele também foi criança. Instrui o menino no caminho que deve andar, né? Até envelhecer, e não desviará dele. Essa palavra ela é uma palavra mesmo que vem fazendo efeito, né? Eu queria saber de você. Anderson, até porque também, para mim, é um texto bíblico complexo. Porque, veja bem, o sábio Salomão diz: cria o menino no caminho que deve andar,
para que quando ele cresça não se desvie. Por outro lado, surge uma pergunta. Encontramos pessoas adultas desviadas do evangelho, da igreja? Encontramos. Mas aí se pergunta novamente, mas foram criados na igreja, no caminho? Foram. Está em contradição esse versículo? Não. Porque o contexto hermenêutico dele nos faz conhecer que quando Salomão diz, cria o menino no caminho que deve andar, quando crescer não se desvia dele, não se refere, esse desvio aí, essa expressão desvia, não se refere à expressão permanecer, né? Permanece, não. Que quer dizer, ele não se desvia de verdade. Ele pode não permanecer nele, mas ele não se desvia nele por quê? Por exemplo, pessoa criada no evangelho hoje fica adulto, desvia da igreja, desvia, perde o foco. Porém, daquilo que ele foi ensinado, ele não se desvia. Ele possa dizer, eu vou para os Estados Unidos, e quando ele chega lá, está na mente dele. Está inculcado nele aquilo que os seus pais ensinaram. Justamente, até porque o filho pródigo, com toda a dormência de sofrimento, você observa que ele lembrou do seu pai. Então não tem como desviar. Até aproveitar o ensejo da entrevista, tudo é evangelismo, né, antes, para falar para o nosso telespectador, e talvez alguém que esteja nesse caminho, esteja ouvindo, e nós precisamos dizer que não adianta, você é chamado por Deus, volte para o seu lugar, volte para a igreja, os caminhos do Senhor, porque não tem como desviar daquilo que você aprendeu. Até porque outra questão que eu falo muito também, é que de uma vez que o cérebro conheceu algo verdadeiro, fica difícil tapear ele, enrolar ele. É verdade, viu? Povo de Botirama, de região, do Brasil todo, eu vou deixar também uma palavra aqui. Devemos sentir a cada dia a responsabilidade de termos, de anunciar as boas novas de salvação oferecida por Jesus. Né, pastor? O evangelho está sendo pregoado, né? Está sendo anunciado de diversas formas e graças à tecnologia hoje avançadíssima em relação a outrora, e nós não podemos adormecer. Devemos aproveitar todo o mecanismo que temos à disposição para levar o Evangelho de Cristo para que os povos, povoados, lugarejos, nações possam chegar ao conhecimento do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quanto à decisão, continua sendo uma questão individual. Pastor Josafá, pelo que está acontecendo no mundo, né? A escatologia tem mostrado o terremoto, maremoto, guerra, destruição, filho contra pai, pai contra filho, reino contra reino. O arrebatamento está próximo? Você acha que o anticristo já está entre nós? Anderson, você tocou numa área que, de todas as disciplinas teológicas, a mais que eu amo, que eu gosto, que eu sou apaixonado mesmo é a escatologia, o campo da escatologia. Então, na minha visão escatológica relacionada com a Bíblia, sem dúvida alguma, a volta de Cristo está muito próxima. Um dos sinais, dentre uma relação de sinais proferida por Cristo em Mateus 24, o que mais me chama a atenção é o esfriamento na fé. O esfriamento na fé de pessoas que conheceram, que provaram e que adormecem. Deles até porque não queira até 100% inteiramente, mas porque se envolve com este mundo aparentemente tão prazeroso na sua vitrine, que eles acabam adormecendo como as virgens loucas. E a gente observa que em todos os âmbitos do mundo está se dirigindo as suas concretizações, suas decisões políticas, governamentais, para um governo do anticristo. Por si só, a globalização tem dois aspectos para mim. O primeiro aspecto, benéfico, facilita muita coisa na vida diária do cidadão, do indivíduo. Porém, em outra parte, também facilita o governo do anticristo. Uma só língua, uma só moeda, uma só cultura, e assim vai. Eles querem também, e já promete, uma só religião, como está proferido na escatologia bíblica, que eles vão querer fazer isso. Mas já está se trabalhando para isto no mundo. Então, o governo do anticristo, como disse João há mais de 2000 anos atrás, que o espírito do anticristo já estaria no mundo, então o governo do anticristo já sim arma a sua tenda no mundo. O Macron, ele pode ser um dos, como Hitler, como Mussolini,
Até porque se você estudar no hebraico as letras que formam a palavra Hitler, você vai encontrar o número 600